noite a todos que estão participando, todos que estão chegando aí para participar da nossa live, do nosso programa, né? Com o Luiz Faustini. Hoje o assunto é 12 passos, o tema início. O Luiz já está aqui presente. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Silvio. Tudo bem, graças a Deus. Você? Tudo bem, graças a Deus. Tá joia. Vamos lá, Feliz aí de então, participar. começando. Bacana, Luiz. Tem bastante reunião hoje aí? Teve bastante. O dia foi bem puxado, nas duas clínicas hoje. Bacana. Muita gente precisando de ajuda, né, Luiz? Sim, bastante. Bastante. E é isso que motiva a gente, né? A fazer um trabalho como esse aqui. Saber que bastante gente precisa de ajuda e quem sabe aí, né? Se a gente pode ajudar alguém, se a gente pode estar facilitando alguma coisa para alguém ou instruindo alguma coisa, né? Então, fico muito Uhum. feliz. Legal. Bom, o programa de hoje é a nossa estreia, né? Nesse programa, cujo objetivo é levar para um número máximo possível de pessoas a palavra da recuperação, programa de recuperação, né? Nós estamos aí com o Luiz Faustini, psicólogo, diretor da clínica Passo a Passo, um profissional que tem uma ampla experiência no tratamento, né, da dependência química, na ajuda a pessoas que sofrem da dependência química, né, que lutam para parar de usar drogas, parar de usar álcool e reconstruir sua vida e ter uma nova vida, né? O programa de hoje ele vai estar se focando nesse início, justamente no programa dos 12 Passos. O Luiz vai estar falando com a gente do que é esse programa, o que é o programa dos 12 Passos, né? Como começar um tratamento, uma recuperação, enfim, o programa vai ser focado nesse tema. E o objetivo a programação nossa aqui é de que tenha uma primeira apresentação do Luiz, em torno de 15, 20 minutos, o Luiz fica à vontade aí para falar, e depois a gente abre para perguntas. Vocês podem fazer perguntas aí pelo Facebook, que é a plataforma que nós estamos transmitindo, né, essa live. Né, tem bastante gente perguntando do Instagram, se nós vamos fazer no Instagram, YouTube, nós vamos, sim, a ideia é essa, né, Luiz? É Sim. ampliar aí para o máximo número de plataformas, mas como nós estamos começando, né, e a gente achou por bem começar pelo Facebook, mas em breve nós já vamos ter aí também exibindo nessas outras plataformas. A ideia inicial é que o programa vá ao ar sempre às segundas-feiras, né, nesse horário, e então é isso. Por hora a gente vai conversando aí durante o programa, né? Nesse primeiro momento o Luiz vai estar fazendo essa exposição e depois a gente abre para perguntas, tá ok? Então, com a palavra, Luiz Faustini. Obrigado, Silvio. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite a todos aí que nos acompanham aí pelo Facebook, nessa primeira live, né? A gente espera que seja a primeira de muitas outras oportunidades, né? De falar para um público cada vez maior. Como eu já disse no primeiro vídeo, o nosso intuito não é outro a não ser o de fazer com que aquilo que é dito dentro da comunidade, que é aquilo que é tratado dentro dos muros de uma clínica de reabilitação, que isso possa servir de incentivo para as pessoas que ainda não tomaram uma decisão ou para também familiares que possam estar vivenciando esse problema, né? E a temática do dia de hoje, né, é sobre o programa de 12 Passos e o início disso tudo, né? Basicamente, hoje a gente vai falar também sobre o primeiro passo, né? Como que a gente inicia esse processo de tratamento. É muito importante dizer que muitas vezes o dependente químico, ele não percebe que ele precisa de ajuda. Ele não se dá conta disso, né? Então,
antes de qualquer coisa, antes de se iniciar qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de abordagem terapêutica com dependente químico, é necessário que o mesmo esteja motivado, que ele encontre ali forças e motivações para logo de início procurar essa ajuda. Porque é difícil, é muito difícil. E o primeiro passo vai falar bem disso. Né? Na hora que a gente entrar no primeiro passo, a gente vai conseguir entender onde reside toda essa dificuldade. Por que que é tão difícil para um dependente químico pedir ajuda? Por que que é tão difícil para ele tomar essa decisão? Né? E entre as abordagens disponíveis para tratamento, são várias, né? São várias. O próprio programa de 12 Passos, o criador do programa de 12 Passos, né? Ele mesmo diz que Alcoólicos Anônimos, de maneira nenhuma, tem um monopólio da recuperação. Como também foi dito no primeiro vídeo, a gente não quer aqui se apresentar como dono da verdade, dizer que só o nosso método funciona, que somos os únicos que têm a resposta. Isso tá muito longe de ser verdade. O que a gente quer aqui é poder fornecer um ponto de vista a mais para aqueles que não conhecem ainda a programação de 12 Passos. Mas, no final das contas, né, o que é esse tal de programa de 12 Passos? O programa de 12 Passos nada mais é do que uma ferramenta terapêutica. Uma ferramenta terapêutica criada, não sei se criado seria a palavra correta, né, mas desenvolvida, compilada, né, por um sujeito chamado Bill W., né, e alcoólatra, né, que junto com outro sujeito chamado Dr. Robert Smith, né, criaram aí esse programa, estabelecendo a ordem em que eles se encontram, e trazendo conhecimento de várias outras tentativas que ambos tiveram buscando a sua própria reabilitação. Né? Então, o programa de 12 Passos, ele constitui em 12 ações, 12 atitudes que o sujeito toma na sua vida e que, tomadas essas atitudes, podem ajudar o sujeito a alcançar e manter a sobriedade. Né? Alcançar a sobriedade nem é a parte mais difícil. A parte mais difícil, com toda certeza, é manter. E que passos são esses, né? O primeiro passo diz assim: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. No programa de Narcóticos Anônimos, está escrito: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. O segundo passo é: viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Terceiro passo: decidimos entregar a nossa vontade e as nossas vidas aos cuidados de um poder superior da maneira como nós o compreendíamos. O quarto passo: fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto passo: admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Sexto passo: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Sétimo passo: humildemente pedimos a Ele que removesse os nossos defeitos. Oitavo passo: fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a fazer as reparações a todas elas. Nono passo: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outros. Décimo passo: continuamos fazendo o inventário pessoal, e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. 11º passo: procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus da nossa compreensão.
rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder para realizar essa vontade. E o 12º passo, tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades, né? Parece uma grande tarefa, né? Parece que é algo muito difícil, parece algo muito complicado, e realmente seria difícil e complicado se tivéssemos que fazer tudo isso de uma vez só, né? Mas o programa não exige isso. Embora a mudança que o dependente químico necessita seja algo profundo, e muitas vezes na sua totalidade essa mudança precisa acontecer, o dependente químico não precisa dar todos esses passos de uma vez só. E nessa série de lives que a gente pretende fazer, o nosso intuito é justamente esse, trabalhar um passo de cada vez. E é óbvio, né? É claro que a gente vai começar pelo primeiro passo, né? Que é, repetindo, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Eu gostaria de ler aqui para vocês, aproveitando, né? Gente, foi mera coincidência, viu? Não foi nada programado, não, tá? Mas a reflexão que os narcóticos anônimos fazem em suas reuniões diariamente, contido num livro chamado Só por Hoje, trata justamente do primeiro passo. Então, antes de começar a minha explanação, eu também gostaria de fazer essa leitura para vocês, se vocês me permitem. Dia 20 de julho, passo 1. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. O primeiro passo começa com admitimos, e há uma razão para isso. Existe uma grande força em admitir a nossa impotência verbalmente. E quando vamos a uma reunião e fazemos essa admissão, ganhamos mais do que apenas força pessoal. Tornamos-nos membros, parte de um nós coletivo que nos permite, juntos, nos recuperar da nossa adicção. Ao nos tornarmos membros de NA, recebemos uma fonte de experiência, a experiência de outros adictos que encontraram um caminho para a recuperação da sua doença. Não precisamos mais tentar resolver o enigma da nossa adicção sozinhos. Quando honestamente admitimos nossa impotência perante a adicção, podemos iniciar a procura de uma maneira melhor de viver. Não estaremos buscando sozinhos. Estamos em boa companhia. Só por hoje, eu iniciarei o dia admitindo a minha impotência perante a adicção. Vou lembrar-me de que o primeiro passo começa com admitimos e saber que nunca vou precisar estar sozinho com a minha doença outra vez. Né? Queridos, todo começo é difícil. Tudo aquilo que precisa ser iniciado é difícil. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o primeiro passo não te conduz a lugar nenhum, mas ele finalmente tira você de onde você está. E eu concordo com essa frase, e falando hoje sobre o primeiro passo, eu gostaria de falar um pouco sobre as dificuldades de dar esse passo, sabe? Por que é tão difícil começar alguma coisa? Por que é tão difícil admitir que precisa de ajuda? Por conta da cultura. Por conta da cultura, por conta da maneira como cada um de nós foi criado, por conta daquilo que aprendemos durante a nossa vida e que fazem parte daquilo que somos, por conta de uma sociedade que nos obriga a vencer o tempo todo, por conta de uma pressão em cima dos ombros de cada um de nós, que em vários momentos nos obriga aí a vencer o tempo todo, né? Então é essa cultura justamente, na minha opinião, o maior entrave para que o processo de recuperação possa começar, sabe?
nessa caminhada aí de quase 12 anos com dependentes químicos, trabalhando com eles, né, uma coisa me chama muita atenção e eu vou compartilhar isso com vocês. Todos, sem exceção, exceto aqueles que já conheciam o programa, né, mas todos, sem exceção, que não tinham conhecimento prévio do programa, não sabiam daquilo que se tratava, chegam para tratamento negando que tem um problema, sabe? Mesmo que o problema seja evidente, na aparência física, muitas vezes na maneira como o sujeito se veste, na maneira como o sujeito se comporta, aquilo está evidente, né? Muitas vezes ele está desempregado, com uma aparência desleixada, com olheiras profundas, né? Muitas vezes, e também feridas profundas na alma. Mesmo assim, esse sujeito reluta em admitir que ele tem um problema, sabe? Como eu disse, é o fator cultural. É o fator cultural. Pessoas que admitem a própria derrota não são bem vistas pelos olhos da sociedade. Nós somos educados para sermos vencedores, né? E como que se resolve isso? Então, como que se faz para poder iniciar esse processo de recuperação, esse processo de tratamento através do programa de 12 passos? Encontrando mais gente, sabe? Embora a literatura que eu tenha lido aqui para vocês diga que a primeira palavra do primeiro passo é admitimos, mas a verdade não é essa, né? Se a gente aplicar aquela regrinha do português básico, né, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, para determinar o sujeito, e a gente lê a frase de novo: admitimos que éramos impotentes. Como que eu faço para determinar o sujeito nessa frase? Eu pergunto: quem admitimos? E aí eu vou encontrar o sujeito oculto, nós, antes da palavra admitimos. E o nós é a primeira palavra, não apenas do primeiro passo, mas de todo o programa de 12 passos. Todos os 12 passos começam com a palavra nós, embora ela não esteja escrita, né? O sujeito oculto nós está ali inserido em todos os passos, e esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo do programa de 12 passos. É por isso que o programa de 12 passos é um programa tão eficiente que ajuda tanta gente, sabe? Porque ele não foi feito para ser trabalhado sozinho, ele foi feito para ser trabalhado em grupo. Então, quando um alcoólatra, pela primeira vez, se depara com outros alcoólatras que, de livre e espontânea vontade, conseguem levantar as suas mãos e admitir: eu sou impotente, aquilo é um choque de realidade, sabe? Porque o alcoólatra, ele aceita ser chamado de pinguço, ele aceita ser chamado de pudim de pinga, ele aceita, até com uma certa, achando uma certa graça nisso tudo, consegue fazer piada com isso tudo. Mas se você realmente quer ver um alcoólatra ofendido, basta chamá-lo de alcoólatra. Com dependente químico não é diferente, sabe? Ele aceita ser chamado de várias coisas, mas de nóia, né? Isso é uma palavra meio que proibida no meio dos adictos que ainda estão consumindo substâncias. É uma palavra, é tabu. Ninguém aceita essa palavra, nenhum dependente químico aceita ser chamado de nóia. Então, é um choque de realidade quando ele, pela primeira vez, talvez pela primeira vez na vida, se encontre com pessoas que admitem isso de maneira livre, aberta, né? Causa espanto, causa um choque na vida do sujeito ao perceber isso tudo. Então, esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Essa, na minha visão, é a maneira mais fácil de derrubar qualquer barreira para qualquer tipo de tratamento, não apenas com o programa de 12 passos. É que o sujeito tenha conhecimento de que não é só com ele que aquilo está acontecendo, que aquilo ali
atinge outras pessoas, porque é o tipo de coisa que ninguém comenta na rua. Já contei para vocês no outro vídeo, né? Eu também tenho experiência nesse universo aí, sou ex-usuário de substância, né? Também sou um adicto, hoje em recuperação, e durante o período do uso, eu nunca vi um usuário chegar com drogas dizendo que comprou aquelas drogas com dinheiro que ele precisava utilizar na sua casa, na sua família, que aquele dinheiro tinha algum outro destino. Muito pelo contrário, os usuários de drogas, eles sempre fazem questão de frisar que estão usando drogas com um dinheiro que está sobrando, um dinheiro que não vai fazer falta naquele momento, né? E eu, por minha vez, ficava assustado, porque o meu dinheiro não estava sobrando. Realmente, eu estava usando com um dinheiro que ia fazer falta amanhã, que aquilo ali ia fazer falta, né? E achava que eu era o único que fazia isso. Então, na minha internação, quando eu cheguei lá na minha segunda internação, na clínica onde eu fui internado a segunda vez, quando eu vi pessoas referindo a elas mesmas como alcoólatras, pessoas se referindo a elas mesmas como nóia, como dependente químico, como pessoas que não, que precisavam da internação porque não conseguiam parar sozinhas, aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, puxa vida, né? Como que pode essas pessoas estarem falando isso? Eu nunca ouvi ninguém falando disso, eu nunca ouvi ninguém falar a respeito disso. Então, como que pode, né? Alguém está admitindo isso tudo? Fui comprovar isso tudo com o passar dos dias, né? Vendo aquilo acontecer diariamente, vendo as pessoas fazendo isso de maneira tão natural, meio que sem perceber, eu também fui um daqueles que finalmente pôde levantar a mão e dizer, eu também preciso de ajuda, eu também preciso de ajuda. Então, esse é o grande início. Esse é o grande início. Como ajudar alguém que ainda não conseguiu fazer isso, que ainda não conseguiu admitir que sozinha não está dando conta, né? Então é por isso que o nosso programa, por isso que o nosso primeiro passo começa com a palavra nós. Vale muito a pena lembrar, né, que dentro de Alcoólicos Anônimos também tem uma terceira tradição que diz que para ser membro o único requisito é o desejo de parar de beber. Em Narcóticos Anônimos, o único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar, né? Então, se você já tem esse desejo, né, ou conhece alguém que tem esse desejo, mas que ainda não consegue admitir, que ainda não consegue chegar que ainda não chegou nesse ponto, que ainda não conseguiu dar esse passo, eu recomendo para que você mostre esse vídeo para ele, né, apresente o programa para ele, uma sala ou uma comunidade, procure um profissional que possa ajudá-lo, porque dificilmente ele vai conseguir fazer isso sozinho, né? Fomos educados para acreditar que querer é poder, né? Infelizmente, só o querer não basta. É necessário, para que o sujeito possa ser ajudado de maneira eficiente, é necessário que ele admita que ele tem um problema, que ele precisa de ajuda, porque senão muito pouco pode ser feito por ele. Enquanto ele ainda culpar outras pessoas pelo problema que ele está vivenciando, dificilmente a gente vai conseguir ajudar, tá? Então, sobre o passo 1, é o que eu tinha para dizer, tá? Como eu disse, né, espero aí em outras ocasiões, nos próximos programas, a gente vai estar falando um pouco mais, né, sobre os outros passos desse programa tão bacana que é o programa de 12 Passos, tá bom? É isso, Silvio. Legal, Luiz. Muito bom. Sempre bom ouvir você falar. É um prazer muito grande ter você aqui, né? São ensinamentos, né, que muitas vezes parecem ser tão simples, né, mas eles vêm ao encontro, assim, de uma realidade que só quem é dependente químico, quem vive essa situação, né, familiares, sabem as coisas como elas são, né? Eu queria, já quero dizer,
pedir para as pessoas que estão assistindo, agradecer a participação de todo mundo aí, que está participando, escutando, ouvindo, assistindo aqui o vídeo, né? Pedir para que vocês compartilhem ao máximo esse vídeo, curtam, divulguem esse trabalho, porque o nosso desejo é que ele chegue até essas pessoas que ainda não conheceram, né, que ainda não conseguiram encontrar essa mão de ajuda estendida, que ainda não conseguiram chegar até um processo de recuperação, né, aos familiares que também sofrem sempre muito com essa situação, e muitas vezes também podem cumprir um papel importante, né, muito importante em todo esse processo, né. Eu queria começar, Luiz, pedir também que as pessoas que estão assistindo aí já vão fazendo perguntas, já está aberto aí para vocês perguntarem, questionarem, esclarecerem dúvidas, né, sobre o programa, sobre os 12 passos, o primeiro passo, né, que é o tema de hoje. E eu queria começar te perguntando uma coisa, Luiz. O programa, a gente vê que nos passos fala-se muito em poder superior, num primeiro momento, depois em Deus, né? E eu falo porque essa foi uma dificuldade que eu mesmo tive, né, no início, e queria perguntar para você, o programa dos 12 Passos é um programa religioso? Não, não. Bastante pertinente essa pergunta, porque a palavra Deus está presente em pelo menos um terço dos passos aqui do programa. Então, é importante que uma pessoa que pretende fazer uma recuperação, ou um familiar que pretende encaminhar alguém para a recuperação, é importante que essa pessoa saiba que ela sim, ela vai ouvir falar em Deus, tá? Ela vai ouvir essa palavra dentro das comunidades que trabalham com 12 passos e também dentro das salas de narcóticos ou alcoólicos anônimos, sim. Mas o programa está longe de ser um programa religioso. Muito distante disso. A gente costuma dizer que ele é um programa espiritual, que é completamente diferente de religião. Embora o programa não defina o que é espiritualidade, ele tem uma definição daquilo que é falência espiritual. No próprio texto básico de Narcóticos Anônimos, para quem estiver aí disposto a estudar esse programa, ele vai encontrar a seguinte frase, que diz que falência espiritual é um estado de total egoísmo e total egocentrismo. Tá? Então, o que é espiritualidade para o praticante de 12 passos? Espiritualidade é o oposto disso. Né? É a disposição do sujeito em viver uma vida de total solidariedade, de total amor ao próximo e amor a si mesmo. Então, essa é a definição de espiritualidade. Tudo aquilo que é justo, bom, reto, honesto, perfeito, sem que ninguém lhe dê a definição desses valores, sabe? Da mesma maneira que ninguém nos dá a definição de Deus. A gente usa a palavra Deus porque, assim, o programa ele foi criado nos Estados Unidos e é igualzinho o programa que a gente utiliza aqui no Brasil. Falando sobre o Brasil, não tem como negar que a gente mora num país religioso, onde grande parte da população possui crenças religiosas e pertencem a uma determinada religião aqui ou ali, né? Então, a palavra Deus é usada porque ela é mais conveniente, ela expressa justamente aquilo que a gente quer dizer. Só que a definição de Deus não vem de nenhum dogma, sabe? Ninguém pode escolher por você qual é a sua definição de Deus. Então, é Deus da maneira como cada um compreende. Cada membro tem a liberdade absoluta de definir o seu poder superior e também não precisa chamá-lo de Deus. A pessoa tem total liberdade para chamar o seu poder superior daquilo que ela quiser, daquilo que ela se sentir mais à vontade. Legal. Uma outra questão, porque você estava falando agora, né, de falência espiritual, né? Na verdade,
eu entendi o seguinte, que seria o dependente químico na ativa, ele tem a sua capacidade de amar muito comprometida, né? Exatamente. Porque a droga ou o álcool dominam completamente a vida da pessoa. Não é que ele seja incapaz de amar, mas que isso fica muito comprometido, né? Ele fica tão focado no uso, né? A vida se restringe tanto a esse uso que se torna, como você falou, né? Um total egocentrismo, um total egoísmo, né? Exatamente, exatamente. Né? E as manifestações disso são visíveis no comportamento típico do dependente químico. O prazer do uso da substância vem acima de qualquer coisa. Né? Como você disse, ele não é incapaz de amar, ele consegue amar, mas não consegue demonstrar isso com ações. Isso Porque basicamente, é confundido muitas vezes, né, com é safado, é um pilantra, né? Muitas vezes acaba parecendo isso, né? sim, sim. Esses são rótulos também que com muita frequência são colados nos dependentes químicos, né? De uma certa maneira, é mais fácil acreditar que o sujeito é pilantra, que ele é vagabundo, que ele não vale nada, porque muitas vezes isso nos ajuda, nos exime, né, da responsabilidade de ajudar, sabe? Então, somente aquele que passa pelo problema é que verdadeiramente sabe quanto arrependimento existe após uma noite de uso, após uma noite de bebedeira. Só quem passou por isso sabe o tamanho do arrependimento. Só que, infelizmente, esse arrependimento ele não é suficiente para impedir que no outro dia a pessoa faça tudo de novo. Então, realmente, é muito fácil confundir isso com é muito fácil colar esse rótulo, né? Esse rótulo é colado com bastante frequência nos dependentes químicos. Infelizmente, diga-se de passagem. Porque muitos deles começam a acreditar nisso, tá? Por essa, como eu disse, né? Por essa influência cultural do vencedor, do campeão, muitos deles realmente começam a acreditar, né? Que dentro de uma sociedade onde todo mundo parece conseguir ganhar, parece conseguir vencer, e ele não consegue, por quê? Porque ele é um vagabundo, ele começa a acreditar nisso mesmo. E essa não é a É, verdade. legal. Tem uma pergunta aqui. Luiz, como você disse, nossa cultura é não fracassar. É uma pergunta da Gleide. Boa Uhum. noite, Gleide. Com isso, a sociedade, de uma certa maneira, pressiona o indivíduo a ter e não ser. Com isso, a frustração e a desigualdade social, com isso, a frustração e desigualdade social acelera a busca pela droga para fugir deste contexto competitivo. Na sua opinião, seriam questões para áreas escolares sistemáticas? É uma Eu questão entendi bastante interessante. que seria uma questão para ser discutido na escola. Acho que é isso, né, Gleide, que você quis dizer. Entendi dessa forma. Uma questão bastante interessante. Primeiro de tudo, queria mandar um abraço para a Gleide. Estudamos juntos, né? E sempre foi uma pessoa aí que sempre acrescentou muito na minha vida. Beijão para você, viu, Gleide? Na verdade, dentro das políticas públicas do nosso país, existe isso, né? Em 2008, se eu não estou enganado, houve um curso de capacitação para conselheiros, né, lançado pela Senad, se eu não estou enganado, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, né? Foi no ano de 2008. E naquela apostila, eu me lembro de ter estudado essa apostila para algumas coisas, e nessa apostila falava, né, sobre a prevenção. E um dos pilares da política pública de prevenção ao uso de drogas falava justamente disso, né? De que
O Estado deveria fornecer os meios para que esse assunto pudesse ser abordado ainda na primeira infância, inclusive, que eles chamam ali de prevenção primária, né? Antes do primeiro contato da criança com a substância, né? Então, se isso fosse tratado de maneira preventiva ainda com as nossas crianças, reduziria o número de dependentes químicos? Acredito que não reduziria o número de dependentes, mas facilitaria o acesso à ajuda, entendeu? Sim, Facilitaria esse acesso. Então, assim, porque é muito difícil, não vem escrito na testa do sujeito quem vai dar problema e quem não vai dar problema. É muito difícil saber, né? Não tem como precisar isso ainda na infância. Tudo isso depende de que primeiro haja a experimentação. Após a experimentação, a gente vai. Aí sim é possível dividir quem vai ter problema e quem vai ser só um usuário ocasional, experimental, recreativo, daquele usuário problema ou dependente, tá? Então é necessário que haja o uso para poder fazer essa definição. Se ele tivesse esse conhecimento prévio, se ele tivesse sido instruído ainda na escola a respeito dessa problemática, com toda certeza ele buscaria ajuda de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais livre, né? Ele não se sentiria tão constrangido, porque infelizmente esse assunto ainda é tabu, né? Cabe aí também aos pais, né, fazer aquilo que o Estado infelizmente não está fazendo, né? Infelizmente não há ainda essa política pública, infelizmente ele ainda não saiu do papel, ela ainda não existe de fato, né? Mas algumas pessoas aí bem corajosas, né, têm colocado a cara a tapa e ido até as escolas, falado a respeito do tema, né? Eu sou membro de Alcoólicos Anônimos, e Alcoólicos Anônimos é uma instituição que frequentemente é convidada aí pelas escolas para palestrar e falar um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui. Ter um canal, um acesso como esse aqui, né, esse trabalho que a gente está desenvolvendo agora aqui, também podem facilitar isso, né? A linguagem, né, como prometido no primeiro vídeo, ela busca ser o mais acessível possível, para que até as crianças possam ter aí uma compreensão, né, da dura realidade que é esse universo aí da dependência química. legal, Luiz. Bom, não tem nenhuma outra pergunta aqui, eu vou aproveitar então para fazer uma para você. Um tema bem delicado e que é o tema família. Você falou aí na primeira parte da dificuldade, né, que o dependente químico tem de dar esse primeiro passo no programa, né, que seria admitir, né, que as coisas não vão bem, né, do jeito que estão e que é preciso fazer alguma coisa. E a família, ela pode ajudar o dependente químico nessa parte ou ela é completamente impotente para fazer algo nesse sentido? E ela pode também fazer algo para prejudicar, ou seja, para atrapalhar o dependente químico, não atrapalhar, mas digo assim, dificultar esse dependente químico em chegar ao momento de pedir essa ajuda. Se você puder, inclusive, citar alguns casos que você viu, logicamente sem citar nomes, mas alguns Uhum. casos tanto de um lado como de outro, né, de um caso em que a família teve uma participação positiva e negativa. Sim, realmente é delicado falar disso. Normalmente, as pessoas que me procuram vêm acompanhados dos seus familiares e quando eu digo para o familiar que ele também precisa de ajuda, que talvez ele também precise de tratamento, normalmente o familiar ele reage de uma maneira muito, às vezes até agressiva. Ele rejeita completamente essa informação. O familiar, ele está convencido de que o único problema é o usuário.
Mas, analisando o assunto com mais profundidade e também vivenciando isso na prática, eu posso afirmar sem medo de errar. Embora a doença da dependência química não seja contagiosa, ela é uma doença contagiante, sabe? Porque a convivência com um dependente químico, no uso, a convivência com alguém usando drogas de maneira pesada, indiscriminada, dentro da sua casa, no seio familiar, e ter que conviver com isso dentro de casa, acaba adoecendo a família junto, né? A família tem tanta dificuldade de admitir quanto o dependente. Tem a mesma dificuldade que o dependente tinha para admitir, a família também acaba tendo, né? Que também precisa de ajuda, que também precisa de amparo, e mais uma vez a gente esbarra no problema cultural, né? Mais uma vez a gente cai na, na problemática da cultura, né? A cultura influencia isso de maneira muito pesada, né? As pessoas não querem admitir isso para um desconhecido, no caso eu, né? Mas com o passar do tempo acabam admitindo que ficavam dentro de casa remoendo, né? Mães, né, se perguntam o tempo todo onde foi que eu errei, onde foi que eu errei. Na verdade, ninguém errou em nada, a família não tem culpa de nada e nem o dependente tem culpa também, né? A gente não está aqui para achar culpado, a gente está aqui para procurar solução. Mas que a família também precisa de ajuda, isso eu afirmo também, sem medo de errar, né? E o que é legal no programa de 12 Passos? Que também tem apoio familiar. Existe um programa específico, um outro programa de 12 Passos específico para familiares, tanto de dependentes químicos quanto de alcoólatras. E as famílias podem se beneficiar disso. Porque se a família tiver informação suficiente a respeito daquilo que está acontecendo, ela vai poder ajudar com muito mais qualidade, ela vai poder ajudar muito melhor, sabe? Enquanto eles ficarem ali dividindo as culpas, a mãe, a esposa, os filhos, procurando neles mesmos quem tem culpa de alguma coisa, infelizmente o problema não se soluciona, o problema não se resolve. Então, a família é parte fundamental no processo de recuperação. Mesmo o profissional mais habilidoso não consegue fazer isso sozinho. É necessária a participação da família, principalmente porque o dependente, como eu disse, né, no primeiro passo, muitas vezes ele não percebe que ele tem um problema. Ele acha que aquilo é natural, que aquilo ali é algo comum, é algo que todo mundo vivencia, e muitas vezes ele não enxerga que ele tem um problema, sabe? E o dependente químico também, ele se tornou especialista na arte milenar de colocar a culpa nos outros. Isso ele faz como ninguém. O dependente químico, ele consegue, tem uma frase ainda, né, o pessoal brinca, né, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. E o dependente químico, ele é treinado nessa arte milenar de colocar a culpa nos outros. Então, você pega lá, por exemplo, uma mãe que já está o tempo todo se perguntando onde foi que eu errei, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei. E do outro lado, um dependente químico que é treinado nessa arte de colocar a culpa nos outros, é óbvio que ele vai, em alguns momentos, chegar a convencer a mãe que ele está usando drogas por culpa da mãe. Compreende? Então a família também Sim. precisa de ajuda, né? E para isso aí, né, para os familiares de dependentes químicos, existe um grupo, né, de mútua ajuda também, chamado Naranon, presente aí também em várias cidades, com um site próprio, né, e muito bom, com bastante material ali disponível para que os familiares possam conhecer melhor esse universo, né. Para as famílias dos alcoólicos, né, tem um outro grupo de família chamado Alanon e também o Alatim. O Alatim mais direcionado aos filhos de alcoólicos e
o Al-Anon mais direcionado a familiares adultos, né, que convivem com a problemática do alcoolismo. Citar um caso, Silvio. Olha, eu tenho um caso. Primeiro eu vou citar o que não deu certo, né, o que a família, de alguma maneira, atrapalhou. Eu estava fazendo uma abordagem no meu grupo de escolha, né, entrou na sala lá um recém-chegado e me pediram, né, para ir fazer uma abordagem com ele. Isso no grupo, não foi na clínica, tá? E quando nós passamos para o sujeito aquilo que nós acreditávamos dentro da filosofia de Alcoólicos Anônimos, a esposa foi ouvindo, foi ouvindo, e foi ficando cada vez mais vermelha, até que acho que ela chegou num ponto que ela não aguentou. Olhou para o sujeito, né, e falou: você não é doente, coisa nenhuma, Deus te fez perfeito, e isso tudo aqui é um monte de bobagem, e vamos embora daqui, vamos procurar ajuda em outro lugar. Esse é um caso que a família, quando foi ouvindo tudo, a esposa, quando foi ouvindo tudo aquilo, ela não se conteve, né? Ela não conseguiu acreditar que ela estava ouvindo aquilo ali. Porque é muito comum que as pessoas venham buscar ajuda num programa de 12 passos, buscando encontrar encorajamento, buscando alguém que coloque ela, que aumente o moral da pessoa. Porque ela acredita, talvez, que é força de vontade, não tem vergonha na cara. Exatamente, exatamente isso, né? Então, nessa convicção, a família muitas vezes, infelizmente, atrapalha no processo. Mas quando a família é bem informada, sabe do que se trata, sabe o que é dependência química, a maneira como ela age na vida do sujeito, age na vida do seu ente querido, a família é um componente, sem dúvida nenhuma, fundamental ali para o sucesso, né? Eu também tenho um exemplo desse, né? Uma mãe que nunca falhou numa visita. Todos os finais de semana ela ia visitar o sujeito internado lá comigo. E o que acontece? No processo de internação, em 15 dias o sujeito é outro. Ele passou a comer no horário, ele passou a dormir no horário, ele parou de ouvir aquela enxurrada de críticas, parou de ouvir aquela enxurrada de acusações, ele foi acolhido, mesmo com todos ali no lugar sabendo quem ele foi bem recebido, ele foi bem acolhido. Então, ele melhora sozinho, ele melhora por si só. Só de fazer essas coisas simples, né, o sujeito engorda, ganha, a aparência fica boa, aquele cabelo que fazia tempo que ele nem penteava, agora está cortado, aquela barba, né, que parecia mais a barba de um eremita, né, ele resolve fazer, fica com a cara limpinha, né, come bem, dorme bem. Então, em 15 dias, o sujeito está voando. O sujeito está perfeito, quem olha não fala. Né? Em 15 dias, é incrível, mas em 15 dias, fisicamente, o sujeito está plenamente reabilitado. Né? E aí começa a necessidade de ir embora. Né? Começa a pensar que deixou conta para trás, começa a pensar que deixou situações para serem resolvidas, que ele precisa pedir desculpas, que ele precisa quer consertar a vida, né? Quer consertar os estragos que ele deixou. E isso tudo é louvável. Só que, assim, abandonar um tratamento nesse estágio é como colocar água num balde furado. Ele vai conseguir resolver o problema? Pode ser que resolva, mas vai criar outros. Então, não é adequado. Então, todo final de semana, eu tive um sujeito assim, que a partir do 15º dia, plenamente reabilitado, bonito, engordou, ficou bonitão, e começou a querer ir embora. Então, assim, quando a família joga junto, né, a minha clínica é voluntária, não esqueça disso. O sujeito não é obrigado a ficar lá. Então, assim,
fazer um sujeito que está se sentindo muito bem permanecer no lugar não é tarefa das mais fáceis. Mas a mãe desse paciente sabia exatamente o que ela tinha que fazer, exatamente o que ela tinha que dizer. Então, ela foi na visita uma, foi na visita duas. Quando ela foi na terceira visita, que o sujeito já estava bonitão, ele falou que ia embora, né? A mãe dele simplesmente perguntou: oi, rapaz, que bacana, você vai embora, mas você vai embora para onde? O sujeito respondeu: vou embora para casa. Ela falou: que casa? Se você não terminar o tratamento, você não tem casa. Se você não se tratar, porque eu não vou passar por aquilo de novo, né? Então, assim, mãe com conhecimento de causa, né? Uma mãe que, né? Porque o sujeito, ele quer ir embora. É natural que ele queira ir embora. Estranha se ele não, se ele não quiser ir embora, né? E quando a família está bem orientada, quando a família corre junto com o tratamento, a chance de sucesso aumenta muito. Legal, bacana, Luiz. Tem uma pergunta aqui, ó, do Edson Hatch. Boa noite, Edson, obrigado. Luiz, tem como saber se uma pessoa é um adicto antes do começo do uso de drogas? Abraço, Edson, obrigado pela pergunta, viu, companheiro? Como eu disse, Edson, não vem escrito na testa de ninguém, sabe? Quando a gente adentra nesse universo da dependência química, a gente conhece gente muito diversa, muito diversa. A diversidade dentro dos grupos e dentro das clínicas, ela é muito grande. É muito difícil estabelecer algum padrão que possa ajudar a definir um dependente químico antes do primeiro uso. Infelizmente, tem algumas pessoas que acreditam que sim, eu já ouvi, eu já li alguns estudos sobre o caso, mas eu acho que fica ali uma compreensão muito dúbia do que os artigos querem dizer, né? É muito difícil determinar se uma pessoa vai ou não se tornar dependente de alguma coisa, de qualquer substância, ao longo da vida antes que ela faça o uso, tá? Alguns comportamentos eles servem como indicativos, mas a precisão disso é muito baixa, né? Então, com baixa precisão, não há como, cientificamente falando, não há como definir um sujeito se ele vai se tornar ou não antes que ele experimente. Na minha opinião, a experimentação ainda é a linha divisória que separa aquele que se torna dependente do usuário recreacional. Legal, Luiz. Guilherme Augusto, boa noite, Guilherme, obrigado. Luizão, a recaída é porque o dependente químico ainda não saiu do primeiro passo? Rapaz, olha, a recaída, no meu entendimento, é necessário ver a recaída com muita cautela, até para que ninguém se sinta ofendido com aquilo que eu vou dizer. Na verdade, talvez não é que o sujeito não tenha saído do primeiro passo. Eu acho que seria mais correto dizer que o sujeito ainda não deu o primeiro passo. O sujeito ainda não foi capaz de admitir, porque o programa, na sua sequência, hoje a gente está falando só do primeiro passo, mas quando a gente for falar do segundo passo, isso vai ficar muito mais claro, muito mais evidente. Realizar o primeiro passo cria automaticamente a necessidade do segundo. Não tem como o sujeito conviver com ele mesmo fazendo o primeiro passo e não saindo dali. Compreende? Porque assim, como que um sujeito vai olhar para a própria vida e dizer: eu sou impotente perante a adicção e eu perdi o domínio da minha vida e para nisso? Se parar nisso, o sujeito vai despencar numa depressão, ladeira abaixo, e a vontade de usar drogas, de beber de novo, vai disparar. Então, o primeiro passo, ele cria a necessidade de um passo adiante. Então, quem fez o primeiro passo, vai adiante no programa. Então, acredito que a afirmação correta seria que
o sujeito, a recaída representa a ausência do primeiro passo, e não que ele está estacionado no primeiro passo. Obrigado pela participação, viu, Guilherme? Então, seria assim, mesmo que a pessoa tenha se passado vários anos, né, ou bastante tempo de que ela cessou o uso e realmente pode-se dizer que naquele momento em que houve a recaída, ela deixou de praticar o primeiro passo. É isso? Exatamente, exatamente. Dentro de Alcoólicos Anônimos, a gente aprende, né, os membros mais velhos na programação, os membros com mais tempo de programa, que carinhosamente são chamados de velhos mentores, eles dizem que o único passo que pode ser feito 100% é o primeiro passo. E eu concordo com eles, sabe? Essa admissão da perda do controle, essa admissão de que é impotente diante da adicção, isso precisa ser feito de maneira 100%. Não dá para fazer meia admissão. Não tem como, né? Ou eu tenho problema, ou eu não tenho problema. Não dá para ficar em cima do muro. E como eu disse, fazendo esse primeiro passo, a necessidade de um segundo passo, ela é automática. É automática. Não tem como um sujeito que verdadeiramente fez o primeiro passo ficar parado no primeiro passo. Ele vai adiante. A gente está chegando ao final aqui, Luiz. Dá tempo aqui para mais essa última pergunta. Gabriele Oliveira. Boa noite, Gabriele. Obrigado pela participação. Como você mesmo disse, a experimentação é o que define quem será dependente ou não. Mas o estresse rotineiro e familiar pode ser um dos motivos de entrada no mundo do vício? Olha, os motivos são os mais variados para a experimentação, né? Para a experimentação, os motivos são inúmeros. Curiosidade, pressões do dia a dia, qualquer coisa. O ser humano ele é muito diverso. Nem tudo que afeta uma pessoa afeta a outra. Pessoas são diferentes e têm maneiras diferentes de lidar com as mais diversas dificuldades, tá? Só que tudo isso define apenas, empurra o indivíduo apenas para a experimentação. Então, ele pode ser uma porta de entrada? Qualquer coisa pode ser uma porta de entrada. Liberdade demais pode ser a porta de entrada. Liberdade de menos pode ser a porta de entrada. Pressões demais pode ser a porta de entrada. Várias coisas servem como porta de entrada para o mundo do... como a companheira, desculpa, esqueci o nome dela. A Denise. A Denise. Denise não, Gabriele. A Gabriele. Obrigado pela participação, viu, Gabriele? Vários fatores podem abrir as portas para a experimentação. Se a pessoa vai entrar, se ela vai permanecer no universo das drogas, tendo dificuldade, inclusive, para sair, e vai ser um abusador, uma pessoa que faz o uso nocivo, que faz o abuso da substância, e que, com o passar do tempo, vai acabar desenvolvendo a dependência, esses fatores são muito diversos. São muito diversos. Não dá para exemplificar. Eu já atendi pacientes dependentes químicos com uma família absolutamente estruturada, uma família tipo comercial de margarina, sabe? Aquela família tipicamente feliz, né? E mesmo assim o menino desenvolveu a dependência química. E também atendi dependentes químicos com uma família absolutamente desestruturada. É multifatorial, não é nunca um único fator que vai determinar se o sujeito se torna um dependente ou não de qualquer substância. Legal, Luiz. Já deu o nosso horário, tem mais perguntas aqui, mas infelizmente o horário já deu, a gente
essa é 1 hora, né, de programa, e vou repassar essas perguntas para você, tá, Luiz? Tá ótimo. E elas vão ficar, esse programa fica gravado no Facebook, você pode também responder lá para o Adão, o Wellington, Denise Barbosa, Marcela Santinho, que fizeram perguntas aqui, mas não vai dar tempo de ler. Tá? Elas vão ficar lá no Facebook, na página, né, Descomplicando a Recuperação, aí você pode responder lá, tá ok? Os colegas participantes aí que não deu tempo de ler aqui. Queria agradecer muito sua presença, viu, Luiz? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por estar participando. Nós vamos dar sequência aí ao programa, né? Toda segunda-feira, às 9h30 da noite. Queria pedir a todos que participaram, além de agradecer, pedir que compartilhem esse vídeo no Facebook, né? Divulguem esse trabalho, que nosso objetivo é alcançar realmente um número máximo de pessoas aí e alcançar aquela família, aquele dependente químico que precisa de ajuda e que, nesse momento, principalmente também, falar com aqueles que estão em recuperação, porque a gente entra em recuperação e a gente precisa estar sempre alimentando esse desejo e essa vontade, né, de permanecer nessa nova vida, não é, Luiz? Então, esse programa também, com certeza, vai ser muito útil para quem está em recuperação e está precisando dessa palavra, sempre fortalecendo, né, a nossa caminhada. Quer dar uma última palavra, Luiz, para a gente encerrar? Só agradecer mesmo, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Por essa porta que foi aberta. E agradecer aí a todos que participaram, né? Todos que prestigiaram, todos que ainda vão assistir a esse vídeo e compartilhar. O meu mais sincero agradecimento a todos, viu? Vocês fazem parte disso tudo. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, obrigado a todos. Legal, Luiz. Então, nosso muito obrigado a todos aí e até a próxima. Tchau.